Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à Semana de Marketing e Vendas 2020. No caso, é um evento para agências e consultorias, uma iniciativa que acontece com a Agência ProMais, Client Hub e também a Abrad. Eu sou o Eduardo Fonseca e vou estar aqui com vocês, junto com outros hosts, ao longo da semana, para poder trazer alguns convidados muito especiais para discutirmos diversos temas e desafios no mercado de agências. Tá? Para quem não me conhece, além de ter me apresentado já como Eduardo Fonseca, eu sou o CMO da agência Dive, mas extremamente feliz de estar sendo aqui o embaixador do Agência ProMais, junto com o Client Hub e a Abrad, para esse evento que vai ter mais de 80 palestrantes. Então, antes de a gente apresentar de fato aqui o nosso convidado, vamos para alguns recados que são extremamente importantes. Primeiro, a programação. Então, ao longo dessa semana, a gente vai ter mais de 80 palestras e talks acontecendo de forma extremamente simultânea. Mas não precisa ficar preocupado com isso, não, porque apesar de as palestras serem extremamente simultâneas e acontecer muito conteúdo, toda a programação vai ficar disponível para você até dia 28/2, tá? Então, fique tranquilo nesse aspecto. Vai rolar também um sorteio, que é o segundo recado que eu gostaria de dar, que é no final do evento a gente vai sortear o ingresso para o Digitalks, no caso o Expo 2020, e também o livro Mentropia. Tá? Então, é um guia para desenvolver essa estratégia digital do autor Estevam Soares. Então, para participar é bem simples. Então, você que está aí agora assistindo a gente, basta fazer um story do seu perfil no Instagram, mostrando que você está assistindo o SMV, marcando ali a hashtag SMV 2020, no caso, e ao mesmo tempo também marcar ali o Agência ProMais, tá? Então, o sorteio vai rolar na sexta-feira, às 19 horas, pelo Instagram da Client Hub, tá bom? Então, fica atento ao seu e-mail no final do evento, que a gente vai contar para você como participar também, acho que esse é um último recado bem importante, de um workshop exclusivo e presencial oferecido pelo pessoal da Agência ProMais, tá? Vai ser restrito para poucas pessoas, então fique muito atento ao seu e-mail de como isso vai acontecer. E esse workshop vai acontecer em São Paulo, totalmente focado nos temas abordados nesse evento, tá bom? Vai ser um workshop totalmente focado em agências, então fique esperto aí que a gente vai contar um pouquinho desses detalhes. Mas vamos logo ao que interessa, vamos aqui fazer a introdução para falar para vocês sobre gestão financeira avançada para agências, tá? Para isso acontecer, eu trouxe aqui um convidado muito especial, que é o Adenilson Mello. Grande Adenilson, seja muito bem-vindo. Vou falar um pouquinho também do quanto tem de experiência o Adenilson aí nesse mercado também, né, Adi? Acho que agora o bom começo é essa boa introdução que eu vou fazer aqui agora, vai dar para vocês um pouco do cheiro de quem é o Adenilson, né? Bom, o Adenilson é diretor financeiro e de projetos na Dive, tá? Ele tem mais de 12 anos de experiência na área digital, já atuou como diretor de operações em projetos atendendo marcas como 3M, Bayer, Bung, Docol, a própria PUC Paraná, Tecnisa, Tigre, Fiesc, Unimed. É um grande currículo aqui, entre outras como diretor financeiro. Tá? Além da organização e gestão, participou de processos de fusão e aquisições de operações de agências digitais. Não é a primeira vez que o Adenilson presencia momentos como esses. Então, Adi, seja muito bem-vindo e que a sua apresentação seja um sucesso, e estou muito ansioso para aprender bastante contigo com o seu conteúdo, que já é de grande valia, mesmo porque sou muito fã do seu trabalho, tá bom? Seja muito bem-vindo. Legal, muito obrigado, Edu. Agradecer pela oportunidade, né, de participar desse programa, desse processo, né, do SMV e do Agência ProMais, que está trazendo aí, né, muito conteúdo bacana e relevante para as agências, né? Acho que isso que é muito importante, a gente chegar nessa camada aí de que realmente entreguemos algo que seja palpável, né, e que faça sentido para a realidade de todo mundo, né? Então, agradeço aí pelo convite, espero que seja de extrema relevância, que eu consiga atingir, que seja um pouquinho ou muito a quem estiver assistindo, já vai com certeza ser de grande valia para mim aí, né? Então, a gente vai falar aí um pouco, né? Vou falar um pouco sobre gestão financeira avançada, né? De agência para agência. Então, o objetivo aqui realmente é fazer um papo, né? Trazendo principalmente grandes insights, né? Fazendo provocações para a gente despertar aí um pouco da nossa consciência quanto ao nosso trabalho e, de certa forma, elevar um pouco para a competência, né? Então, não sei de tudo, mas quero transmitir muito do que eu passei ao longo da minha vida profissional para quem está nos ouvindo, está do outro lado. Então, sobre o que eu vou falar hoje?
Eu vou falar de 3 grandes pontos que são muito relevantes dentro de qualquer organização, mas especificamente dentro do processo financeiro, né? Então, falar de pessoas, de como torná-las estratégicas, né? Nesse formato, tem que ser imperativo. Trabalho de processos, como a gente trabalhar fortemente eles, quais são os principais gatilhos que a gente tem que ter quanto agência para que tudo funcione muito bem, e os resultados, né, como definir, como avaliar essa linha final de tudo que é feito, né, na camada de pessoas e processos. Tornar as pessoas estratégicas. Então eu faço aqui um diagnóstico rápido, né, um questionamento rápido para quem está acompanhando. Reflita um pouco sobre isso. Você tem uma pessoa hoje dedicada no seu processo financeiro? O seu financeiro ele está com foco em contas a pagar e contas a receber somente? Essa pessoa conhece o trabalho que a agência entrega? Essa pessoa ela tem ferramentas e oportunidades para trazer melhorias? Ela sabe que rumos a empresa pretende seguir? Então aqui são algumas perguntas que fazem muito sentido para esse contexto de estratégia. Sabemos que os empreendedores, as agências que nascem talvez com cinco grandes competências, né? Diretor financeiro, diretor comercial, diretor de marketing, diretor de operações, diretor de criação, esses 5 profissionais que são entregues por 2 pessoas, né? Muito comum isso acontecer, esse uso de vários chapéus. Então, o que a gente acaba não privilegiando? A gente vai entregando o que é a atividade fim da empresa, fim da agência. Poxa, temos que trabalhar com criação, com desenvolvimento, mas a parte de gestão, onde sim a parte financeira, ela acaba ficando de lado e geralmente fica com quem tem mais afinidade com números, geralmente com os sócios. Então, o primeiro grande passo, né, começa a trazer para insights de quem está vivendo esse momento, já passou por isso, tenha um profissional dedicado à área financeira. Aí vocês vão dizer, não, poxa, eu não vou trazer um CFO para minha agência que tem 10 pessoas, 5 pessoas. Não necessariamente isso, mas tem alguém olhando para a tua estrutura financeira, para alguém que faça os acompanhamentos, para que busque tudo que você venha a definir, tudo que você vai ver aqui dentro dessa minha explanação. Então, isso é o primeiro grande ponto. Tem um alinhamento claro de expectativas com essa pessoa, com quem estiver à frente, quem estiver executando essa função. Instigue sempre a estudar melhores práticas de mercado para inserir dentro de agência. Então, esse alinhamento, poxa, Denilson, como é que eu vou fazer esse alinhamento, cara? É muito simples. Declare suas expectativas quanto a este profissional e também receba as expectativas desta pessoa para contigo. Porque a gente não quer ter somente executores dentro da agência. Eu falo isso muito por mim, dentro do meu processo hoje, e acredito que vocês também devam pensar dessa forma. Mas como conseguir isso? Como possibilitar isso? Dando essa liberdade e declarando, deixando muito claro isso. Porque vamos ser bem sinceros, né? Processos operacionais estão fadados a serem extintos, né, por pessoas, porque a gente tem muitas máquinas hoje trabalhando para isso. Então a gente tem que usar as pessoas para que nos tragam inteligência, nos tragam um valor agregado de fato. Capacite essas pessoas, quem estiver na frente financeira, para entender os produtos e serviços que a agência entrega. Ela tem que conhecer os processos macros, cara, as tecnologias que vocês utilizam. Por que isso? Tá, Denilson, mas a pessoa vai fazer o processo financeiro. Ela não vai ter tempo para ficar estudando HTML ou entendendo de impulsionamento de mídia. Não é isso. O profissional de finanças tem que conhecer o que a agência entrega quanto serviços, saber que vende gestão de mídia, saber que vende desenvolvimento de websites, aplicativos, que desenvolve campanhas de marketing. Tem que entender esse contexto. E como se faz isso? Você precisa colocar essa pessoa em contato com as pessoas referências dentro da tua agência. É jogo rápido, não é nada complexo. Você vai pegar a tua área de criação, você vai sentar, ele vai apresentar quais são os resultados que a área de criação tem que entregar para a empresa, quais são os principais processos que ela faz, quais são as principais ferramentas e tecnologias que ela utiliza. Então, com isso, automaticamente você vai fazer com que 2 áreas reflitam sobre seus trabalhos.
a turma de finanças, vai entender um pouco deste processo e o pessoal das áreas que estão trabalhando entendendo qual é o seu papel e explicando para alguém. Então, a gente tem aí uma troca de informação muito bacana, uma troca de conhecimento que vai ajudar para o crescimento estratégico da agência como um todo. Mas por que tal? Por que tem que aprender o processo? Porque, eventualmente, você vai fazer uma compra de uma ferramenta. Vamos lá, uns exemplos práticos. Você vai fazer uma compra de uma ferramenta dentro da tua operação que vai monitorar resultados de clientes, que vai trazer números estatísticos de clientes. E, ao mesmo tempo, essa ferramenta vai ter um valor, uma cifra considerável para você colocar dentro da tua estrutura. Muitas vezes, com o olhar de operação, a gente vai implementar ela. Mas quando a gente tem a visão de finanças, ele entendendo como é teu processo, vai dizer, poxa, peraí, vocês têm 3 ferramentas, além dessa que vocês vão encontrar, tem 3 ferramentas na operação, que fazem, pelo que eu entendi, algo parecido. Como é que funciona isso? Talvez ali tenha um gatilho para ajuste na operação. Poxa, talvez tenha ferramenta que está sendo obsoleta no uso. Então, esse tipo de ação de tornar o profissional um conhecedor do seu processo ajuda muito nessas questões estratégicas de, inclusive, tomar decisão quanto a impacto em custos para a própria agência. Então, é sempre muito importante. E quem está aí de finanças, né, que é da área de finanças, que está hoje operando o processo, busque o seu líder, busque seus diretores para que isso aconteça. Peça por essas informações, aprenda, porque finanças de agência não é somente processo financeiro, isso eu vou deixar muito claro, né? A gente não é só operação. Tem que entender um pouco de tecnologia, um pouco do fluxo de operação da agência. Faz total sentido, inclusive, para um passo a mais que depois eu vou falar para vocês, que é a análise de números, né? Forneça incentiva sempre a buscar ferramentas para melhorar a performance financeira e ter dados em tempo real. Então, hoje isso já é realidade. A gente já tem ferramentas para trabalhar com isso, né? Então, incentive essa busca por conhecimento, a trabalhar com análise de dados. Então, isso é uma coisa bem bacana, bem interessante para a gente performar esse nosso profissional. Traga para a mesa de discussão estratégica da agência, para ele contribuir com a visão de finanças. O mesmo exemplo que eu dei quanto a ferramentas, é muito importante que essa pessoa tenha acesso às informações. Ah, mas tudo bem, Denilson. Temos um board aqui, estão os 2, 3 sócios da agência. Eu vou trazer o financeiro, então, que está operacionalizando aqui hoje no dia a dia para tomar decisão? Não, não é isso. Mas que as decisões que estão sendo tratadas sejam levadas ao conhecimento dele, porque muitas vezes ele está operacionalizando fluxo de caixa, tem uma visão orçamentária, dependendo do nível da tua organização com a parte de finanças, para que ele já possa te dizer, olha, gente, a gente vai fazer uma junção, uma joint venture com uma outra agência para entregar um determinado produto. Para isso, a gente vai ter que investir em contratação, em maquinário. Então, essa decisão que está na camada estratégica, se ela já reverbera para dentro do processo financeiro, vai dizer, olha, gente, a gente pode ter alguns problemas que são no desempenho de caixa da agência nos próximos meses, a gente terá que fazer uma tomada de valores. Então, a parte de finanças ela pode ajudar muito nisso. Então, tragam as informações, claro, as que são possíveis e que impactem diretamente no trabalho desse profissional para que ele apoie também nas decisões. Então, esses são alguns insights para a gente falar um pouco de pessoas e torná-las mais estratégicas. Então, vai desde a camada do alinhamento, na camada do ensinamento, da parte da competência de cada um deles e da oportunidade que é dada para eles dentro da agência como um todo. Falando um pouco do futuro do profissional de finanças, né? Então, tem uma pesquisa do PricewaterhouseCoopers de 2014, para vocês verem, de 2014, onde fala do futuro da função de finanças, com uma previsão para 2030. Então, olhem que legal o que já era dito, né? E que faz total sentido para isso que a gente vem expondo aqui, né? Então, o CFO ele vai se tornar um CPO, ele vai ser responsável pela performance da empresa, quando a gente está falando, quando eu posso ter uma estrutura que tenha um CFO. Mas essa área de finanças, ela ajuda na condução da empresa, trabalhar com Big Data Mining para identificar melhorias de desempenho. Olha só, aquilo que eu falei, tecnologia é uma realidade para dentro de agência e também dentro da área de finanças. Então é muito importante ter conhecimento disso.
Então, a gente para, né, de trabalhar só com a competência operacional de finanças, né, no processo financeiro e trazendo essa habilidade para a camada de negócios. Isso é que é importante, é isso que a gente tem que buscar. Isso, vocês vão perguntar, tá, Denilson, mas ok, tem um profissional só, está fazendo operacional do dia a dia, como é que vai entregar tudo isso? É gradual. Seguindo os insights que eu passei ali, fazendo alguns deles, implementando essas práticas, é possível de a gente chegar nisso. Tá? E aí, com certeza, vocês vão identificar que faz uma total diferença. Outros pontos, né? O CFO ele vai conduzir as prioridades do modelo de negócio, vai ajudar na condução real, vai deixar todo mundo que está nesse ecossistema de finanças, stakeholders aí, cientes e com uma visão clara de como está o andamento da empresa, para a gente entender para que destino esse barco está arrumando, né? Então, muito importante, deixando o link aqui para caso queiram ler, é um estudo bem bacana que ajuda a corroborar com isso que a gente passou. Trabalhar fortemente seus processos, né, para performar a agência. Aí a gente vai dizer, poxa, caramba, o processo tem um monte de coisa para ser feita. Então, trago aqui alguns processos que são feitos dentro da estrutura de finanças, né? O pessoal vai dizer, não, financeiro é só contas a pagar e contas a receber. Se for a tua realidade essa, né, não tem problema. Mas é importante que você tenha uma visão de futuro, que você consiga enxergar além para que possa evoluir esse processo. Então, a gente tem lá contas a pagar, a receber, a tesouraria, gestão de impostos, contabilidade, planejamento financeiro orçamentário, gestão de riscos e relação com investidores. São vários grandes processos. Se fosse falar, poxa, então eu preciso ter, sei lá, umas 4 ou 5 pessoas dentro do meu financeiro? Não necessariamente. Aí vem a dica de ouro, né? Tenha sempre um amigo contador e um amigo advogado. Se for os dois em um só, excelente, né? Brincadeiras à parte, é muito importante você ter essas figuras para apoiar dentro do seu processo de finanças. De uma certa forma, eles vão apoiar no processo da agência como um todo, né? Mas a contabilidade é muito importante você ter isso muito alinhado com quem você está trabalhando, como você quer trabalhar, o que você espera. O advogado, principalmente para trabalhar nas partes de gestão de risco, que envolvem, sim, toda a empresa, riscos societários, riscos trabalhistas, né? Estruturas, até a parte fiscal da empresa, como que ela se posta, como deve trabalhar, quais são as boas práticas. Então, a gente vai falar um pouco disso mais à frente. Como são vários assuntos, eu vou falar destes 5 primeiros processos, né? Nessa linha de trazer alguns insights, algumas coisas práticas, tá? Para que sejam passíveis de implementação, né? Não vou falar de teoria aqui, porque teoria na internet está cheio, nas pós-graduações, nos cursos, enfim, tem muita coisa. O objetivo aqui, sim, é trazer insights para que a gente possa melhorar toda a nossa gestão. Então, falando um pouco de contas a pagar e contas a receber, eu faço algumas perguntas aí para vocês refletirem. Você sabe tudo que a sua agência tem para pagar e receber esse mês? Você sabe quem te deve e o quanto te deve? Você sabe o que tem para pagar e receber nos próximos 3 meses? Então, são algumas perguntinhas. Talvez a resposta para estes itens aqui seja um sim para todos, até porque o início de toda a operação financeira é trabalhar contas a pagar e contas a receber, né? É a operação mínima que a gente faz. Alguns insights, algumas coisas para ajudar nesse processo. Tenha um fluxo de contas a pagar com datas pré-definidas. Então, dizer, tá, ok, Adenilson, isso eu já sei, mas vocês implementam? É muito importante. Eu trago aqui, né, contexto de agência, principalmente para pagamento de parceiros. É uma realidade trabalhar com parceiros que nos ajudam nas entregas da nossa operação. Então, muitas vezes você está negociando com eles, pagando, né, aqui entra um pouco da camada de projetos, né, você está pagando o parceiro antes de receber do cliente. E muitas vezes sacrificando o resultado do mês, né, o resultado da operação dentro daquele mês. Não centralizem apenas em uma data. Então, faça essas definições, coloque dia 10 de dia 20, sendo os pagamentos de parceiros, coloque a prática de o que fechar dentro de um mês, pagar no mês subsequente. Talvez você vai dizer, não, mas meus parceiros não suportam isso. Vai trabalhando isso gradualmente. Faça essa boa prática, coloque, estipule esses acompanhamentos que vão te ajudar muito.
E aqui um ponto importante, fazendo um gancho direto ao trabalho com parceiros. Tenha contratos com todos esses parceiros. Para isso, você vai ter a ponta lá do seu amigo advogado. Utilize o trabalho dele para que você constitua um contrato, passe isso para o seu parceiro, onde você vai apresentar datas de pagamento, combinados de trabalho, para que você tenha a sua proteção legal, para evitar alguns riscos, até falando do tópico de riscos. Então, isso é uma outra boa prática que você, por favor, não esqueça de fazer. E estes combinados muito claros. Quantas a receber, né? Ao elaborar esses contratos com o cliente, tente definir datas não centralizadas, né? Isso é se possível. Muitos clientes têm um padrão de pagamento que você tem que se adequar, mas clientes, projetos onde você consiga intervir nas datas de pagamento, já deixe isso bem declarado no contrato, porque isso apoia muito, ajuda muito a estrutura financeira a ter as previsibilidades de forma muito corretas. Tenha interação humana no processo. Bots e e-mails tornam a relação fria. Eu, particularmente, né, aqui trago muito uma percepção minha, não gosto de estar recebendo e-mail 10 dias antes, 5 dias antes, um dia antes do pagamento. Ele está no meu provisionamento de pagamento, eu sei que vou pagar, e caso não venha pagar, eu vou entrar em contato com o parceiro. Mas evitem, dentro da medida do possível, utilizar processos automatizados para essa cobrança fria. Tenha relacionamento com seus parceiros e com seus clientes. Conheça o financeiro do seu cliente, conheça o seu parceiro, caso ele tenha financeiro, ou geralmente se é ele mesmo, né? Dependendo do tamanho, porque isso vai te ajudar muito, muito em momentos onde você precisar de postergar pagamento, adiantar recebimento. Então, isso fica muito mais fácil de se conduzir. Então, uma dica, também uma dica de ouro para colocar dentro desse processo, para a gente tornar ele mais humano. Mapeie sempre os grandes eventos de pagamento da sua agência. Folha, cartão de crédito, pagamento de parceiros, impostos, né, do nosso sócio maior, ele sai de qualquer jeito. Então, tenha muito bem mapeado quais são essas datas, esses grandes valores, para que você possa fazer essa organização de pagamentos e de recebimentos, se possível. Então, esses são alguns insights para que você implemente dentro desse processo. Falando de tesouraria, basicamente trazendo para o contexto aí de fluxo de caixa, né, o que a gente tem das nossas disponibilidades, pergunto para vocês, né, então, você olha o seu fluxo de caixa toda semana? Você tem uma projeção de caixa aí para 6 meses? Você consegue olhar o que vai acontecer aqui daqui 6 meses? Você tem uma visão do que pode entrar de recebível e pagamentos de forma assertiva? Ou você está esperando cair do céu os pagamentos para serem realizados, os recebíveis, para daí correr atrás de alguma coisa? Você mensura a assertividade do seu caixa mês a mês? Essas perguntas são bem interessantes, porque elas nos trazem alguns insights que são mais interessantes ainda, né? Estipule um processo de envio e análise de fluxo de caixa semanalmente, tá? No máximo quinzenalmente. Aqui vocês vão utilizar ferramentas, vocês vão utilizar Excel. Utilizem a plataforma que vocês tiverem, certo? Entendam o esforço que está sendo despendido dentro disso, mas é imperativo que isso seja comunicado para a tomada de decisão, para saber que rumos a gente deve tomar no ponto de vista de caixa, certo? Lembrando, caixa muitas vezes é o que norteia todas as decisões da agência. Trabalhe com outras, né? A gente vai ver outros indicadores, outros formatos, mas trabalhe também com outras informações, não somente caixa, porque às vezes o caixa vai te privar de tomar algumas decisões que são extremamente relevantes para o negócio, certo? Então, tenha muito cuidado com isso, né? Nesse relatório de caixa, que sejam explicadas as principais variações de um período para outro. Então, vocês vão começar a entender como é que está a assertividade de vocês e a questão da imprevisibilidade que ocorre dentro do negócio. Outra dica importante, feche os lançamentos aí de fluxo de caixa no mês anterior. Então, uma boa prática, como os gestores, alinhem com finanças para que dentro de um mês 0 até o dia 30 de cada mês, vocês já tenham o mês seguinte fechado, que vocês já saibam o que vai ocorrer. Eu coloco, né, algumas metas, talvez para que vocês possam também acompanhar, uma assertividade de no mínimo 95% entre recebimentos e pagamentos para o mês vigente. Então, a gente está falando do mês de agora, poxa, eu tenho que ter uma margem de erro de 5% para mais ou menos dentro de pagamentos e recebimentos. Isso já tem que ocorrer, você tem que mensurar, tá, como eu vou mensurar isso?
Pega o teu primeiro reporte de caixa no início do mês e vá batendo com ele no final do mês. Veja qual foi essa variação para que você possa, opa, estamos falhando em determinado ponto. A área de negócios não está trazendo os recebíveis, diferente de faturamento, os recebíveis conforme a gente projetou. A gente está consumindo mais do que foi provisionado, compramos ferramentas que não estavam provisionadas neste caixa, certo? Então, isso é importante para o meta dos próximos meses, né? Para o mês seguinte, que tenha 70% de margem, e o terceiro mês 50%. São alguns números para que você comece a exercitar, entenda onde você está, mas tente chegar próximo disso, porque ajuda muito na tomada de decisão futura, principalmente, no apoio da tomada de decisão. Negócios, como eu falei, tem que trazer uma visão de recebíveis da mesma forma que a operação deve entregar uma previsão de consumos. Aqui eu falo muito de execução de projetos. Então, o time de projetos, ou a pessoa que toca projetos dentro da tua agência, tem que ser a melhor amiga do financeiro. Porque, além de estar monitorando o resultado das demandas, do que é entregável no dia a dia, tem que estar reportando para finanças como está o andamento das coisas. Porque isso é de vital importância para o nosso processo, quando a gente fala em finanças e resultados. Então, alguns insights para que vocês apliquem aí no dia a dia. Falando de impostos. Impostos, né, a gente tem uma questão que é bem, no Brasil, é muito complicada pela diversidade de regimes tributários, formatos, retenções de todos os tipos, em todos os cantos, que realmente é muito complexo, é um assunto realmente complexo. Aqui, o seu amigo advogado, perdão, o seu amigo contador, né, vai te ajudar muito. Então, perguntas para você hoje, dá uma refletida. Você sabe hoje o KNAI principal da sua empresa? Ou foi só aberto, está lá no seu cartão CNPJ e você nunca mais olhou? Você sabe os serviços que você pode emitir NF? Você tem essa noção? O que é passivo de trabalho dentro da agência? Os códigos de serviços? Né? Você sabe a tributação em que você está enquadrado? Se você é simples, lucro real, lucro presumido? Você sabe se paga ISS duplicado? Isso aqui é bem específico mesmo. Dependendo do teu regime de tributação, você paga ISS duplicado. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso nos insights. Você sabe se o seu enquadramento tributário é o melhor para esse ano? Então, essas questões aqui, você vai puxar o seu contador e você vai buscar as respostas, com alguns insights. Né? Alinhe com o seu contador quais os KNAIs você pode ter para sua agência. Muitas vezes você vai trabalhar com um KNAI, dois KNAIs, dizendo, meu KNAI principal é a agência de publicidade. Pronto, acabou. Aí você vai trabalhar com um cliente que tem uma demanda de workshop, treinamento. Aí você vai emitir uma nota fiscal com os códigos de agência de publicidade. Ele vai dizer, não. Aí o financeiro do cliente, se for uma grande corporação, tem auditoria, né? Vai dizer, não, poxa, o serviço que estão entregando é workshop, não é agência de publicidade. Pode barrar o teu processo. Às vezes até de entrada no cliente dentro de uma RFP, tu pode até ser bloqueado se você não tiver os KNAIs adequados para a entrega do serviço que o cliente necessita. Então, veja, valide com a sua contabilidade, e aqui também a questão de benchmark com diretores, conversem com outros diretores de agências, entendam, quais são os KNAIs que você trabalha e tal. Você pode colocar treinamento, capacitação, desenvolvimento de software, planejamento de campanhas, gestão de mídia. Você pode colocar todos esses insumos como KNAIs para que possa você possa executar esse trabalho, vamos dizer assim, legalmente falando. São coisas que a gente já faz no dia a dia, mas muito importante, deem uma olhada nisso. Alguns KNAIs, alguns códigos de serviços têm uma tributação menor do que outras, onde a gente tem muito capital intelectual envolvido, as tributações geralmente são maiores, dependendo também do teu regime de tributação em que você está inserido, certo? Então, quando eu falei de ISS para vocês, então, verifique os estados, os municípios e seus clientes, se há necessidade de cadastro junto à prefeitura, para não haver retenção de ISS. Então, o cliente retendo e você pagando na origem. Então, há duplicidade, cara, de cobrança, aí que eu falo. Então, é importante, isso aqui também é uma dica muito de ouro, talvez vocês já façam, mas fiquem muito atentos às retenções, do mesmo formato, clientes que emitem notas para vocês, que vocês têm que reter.
muitas vezes a agência fica com essa conta para ela não desconta do cliente, não desconta do fornecedor, não faz as adequações dos seus valores e a conta fica toda para a gente. Então, tenha um link direto aqui, muito importante, um link direto com o seu contador para fazer essas validações para vocês, sempre que vocês estão tramitando notas, recebendo e emitindo. Se a empresa for simples, né, aqui é bem pontual, né, acompanhe seu faturamento acumulado aí e os serviços que está usando, né, pode ser mais vantajoso mudar regime tributário. Então, vai chegar um momento que você está com faturamento alto, trabalhando com serviços, por exemplo, de treinamento, consultoria, gestão de mídia, e você está passando a tributação muito maior do que um regime presumido. Então, não faz sentido. Importante aqui o papel do contador para te ajudar nisso. Então, cobre isso dele, traga ele para perto de você para te apoiar nessas decisões. Atenção ao faturamento de serviços de clientes. Quando agência, é muito comum a gente usar o nosso CNPJ, o nosso cartão de crédito, para a gente comprar o serviço que o cliente às vezes não consegue. Grandes corporações não têm cartão de crédito para operações internacionais, por exemplo. A agência compra esse serviço e automaticamente ele começa a ser bitributado. A gente tem imposto rodando sobre o mesmo serviço. O cliente pagando imposto e a gente pagando imposto. Então é necessário repassar isso para o cliente. Isso aqui é uma dica bem importante. Isso gera... Por que eu tenho que repassar? E por que talvez eu até consideraria não fazer isso? Isso gera aumento do faturamento com um serviço que não é o nosso fim. Então, estou comprando uma ferramenta para o cliente, uma ferramenta caríssima, pagando, ok. Estou faturando contra o cliente, vai aumentar meu faturamento, ok, beleza, mas não é o meu serviço fim. Eu estou fazendo, né, praticamente um repasse aí de valores e dependendo do formato que eu faço essa cobrança, eu ainda acabo tendo prejuízo, né? Então, um exemplo, né, bem prático aqui, de 2 exemplos de como a gente agir nessas questões, talvez vocês já façam, mas se não fizerem, acho que vale o aprendizado. Comprei R$1.000 de mídia, cobrei do cliente R$1.000. Show? Não, não tá show. Eu tive imposto sobre o serviço, eu paguei imposto sobre R$1.000. Eu tive o tempo do meu profissional financeiro em operacionalizar tudo isso. Eventualmente, se é uma mídia internacional, eu estou tendo IOF sobre essa transação. Eu tenho, então, muitas coisas acontecendo sobre esse valor. Como eu deveria trabalhar isso? Qual a melhor forma? Comprei R$1.000 de mídia e cobrei do cliente 1.278. Poxa, caramba, como é que cheguei nesse valor? Eu estou colocando, importante, o valor total, o valor do serviço de finanças, aí você pode colocar o valor hora da tua agência, o tempo que está sendo despendido, porque sim, é envolvido financeiro para que ele faça toda essa tramitação, mais um montante de, por exemplo, 10% de imposto sobre esses 2 valores. Então, eu estou chegando nesse montante, é isso que você vai repassar para o cliente. Importante, deixe ele ciente disso, né? Em toda a transação, explique, você já tem os motivos, que teu faturamento está aumentando, você está tendo taxa sobre, e que você precisa fazer a incorporação desses valores sobre essas transações. Falando do nosso amigo contador, né? Então, contabilidade. Perguntas. Você sabe o nome do seu contador? Quantas vezes por mês você conversa com o seu contador, o pessoal do fiscal, o pessoal do contábil? Quando a gente está falando talvez na operação, quem trabalha na operação de finanças, conversa dá com uma certa recorrência. Deveria conversar bastante quando a gente fala fiscal, contábil, pelos pontos que eu já coloquei, principalmente das notas fiscais, está entendendo como pode operacionalizar ou não. Então, quantas vezes você conversa com ele de fato? Você recebe ou solicita balanços da empresa mensalmente? Seu contábil só emite guia de impostos para você? Então, aqui a gente tem muitas vezes, já ouvi, né, muito de que contabilidade só está servindo para gerar as guias de impostos para a gente, né? E a gente considera um trabalho muitas vezes caro. Então, aqui os amigos contadores, né, que estão acompanhando, os formados em contabilidade, né, também, o trabalho deles é vital. O trabalho deles é de extrema importância para garantir que a empresa não esteja fazendo nada fora dos parâmetros da legislação brasileira, que é bem complexa, né, nesse trâmite. Então, eles são um apoio muito importante para a agência. Alguns insights com a contabilidade. Estabeleça com a sua contabilidade um encontro mensal.
no máximo trimestral, para que eles possam te apresentar os resultados contábeis da sua agência. Se porventura você já tem os resultados contábeis mensalmente, você monitora isso, você faz análise de alguns indicadores, maravilha. Mas se você não tem nada, você tem o seu um profissional dentro de finanças fazendo a correria do dia a dia, chama essa agenda, chama a contabilidade e conversa com eles. Peça para eles trazerem alguns números para vocês. Né? Importante acompanhar essas informações, né, as informações da sua empresa, para tu entender liquidez, solvência, endividamento, relações de pendências que precisam ser resolvidas. Porque a contabilidade, com certeza, tem muita pendência por parte da agência, que eventualmente fica lá parada, e quando chega o final do ano, se não tem um papo direto entre a agência e a contabilidade, eles vão pegar e vão classificar para fazer os fechamentos de anos. Vamos colocar para perdas, vamos colocar para perdas e prejuízos, mata do lucro da empresa. Se não consegue classificar as informações dentro de um balanço, no ativo, passivo, vai ter impacto direto lá dentro do teu patrimônio, certo? Então, importante ter esse alinhamento e acompanhar alguns indicadores de mercado. São muito comuns, você olhar a liquidez da tua empresa, solvência, poxa, se eu fechasse hoje a empresa, como é que está a minha estrutura? Como é que está o desempenho desse meu balanço, desse meu patrimônio? Que variáveis, que indicadores de mercado eu consigo extrair dele? A contabilidade consegue trazer isso para você claramente. E esses são fatores importantíssimos em um processo de fusão, em um processo de aquisição de operação, porque a partir do momento que você olha essas informações, você olha para dentro e consegue entender como você está estruturado, você consegue olhar para o colega do lado e entender, opa, peraí, essa empresa tem geração de caixa, essa empresa tem liquidez, o endividamento é baixo, ela tem resultados sobre o seu patrimônio. Então, você consegue ter uma visão um pouco mais, estratégica sobre relações entre a sua operação e outras operações que sejam do mesmo segmento. Peça o envio mensal dos balanços da empresa, para que acompanhe a variação mês a mês. Aí vamos dizer, poxa, eu não entendo nada de balanço. Balanço para mim é algo que eu me balanço, né? Brincadeiras à parte, o balanço, cara, ele é, como eu já falei, ele é vital para a análise da empresa. Então, ele tem que estar muito bem organizado, muito bem classificado para que você possa ter insumos, inclusive, né, para apresentar a bancos, a investidores. Então, peça essa informação e, como você já vai estar conversando com o seu contador, peça para ele te explicar, para ele te dar um norte. Olha, teu balanço está legal, teu ativo está bacana, teus passivos, você tem muita coisa, muita dívida acumulada, então teu endividamento é alto. Que ele começa a te dar esses insights técnicos, que também tem conteúdo na internet. Muita coisa, muitos cursos Sebrae tem muitos cursos, muitas questões relacionadas a isso que vocês podem aprender. É importante, né? Cursos para contabilidade ou financeiro descomplicado para gestores, é importante olhar com esse viés para entender o que pode melhorar no ponto de vista de contábil, né? Quando fizer aquisição de cursos, aqui uma dica bem legal. Quando você fizer aquisição de cursos, eventos, ferramentas que sejam à vista, por exemplo, vou participar de um grande curso que vai me custar 30 mil reais. Né? Alinhe com a contabilidade para parcelar isso dentro de um balanço. Tem a possibilidade de fazer isso lá também, porque isso consegue trabalhar e consegue otimizar o teu resultado mês a mês, não impactar tanto que, por exemplo, chego no mês de maio, vou fazer um grande curso, um grande evento, vou gastar 50 mil reais, veio a nota integral de 50 mil reais, vou pagar no caixa parcelado em 5 vezes, mas a nota de entrada é uma nota de 50 mil, quando eu jogo ela dentro do contábil, este mês vai fechar talvez negativado, porque eu tive um dispêndio muito alto. Aí você tem que pegar no mês seguinte, que é junho, e disparar um balanço para um banco, para uma avaliação de crédito, para uma linha que você queira tomar de investimento, para um fornecedor, para um investidor. Então você vai ter um balanço com um resultado não muito adequado para aquele período, até aquele período de corte. Então essa é uma dica legal. O pessoal de contabilidade vai instruir como trabalhar, mas basicamente é repassar a nota e pedir o parcelamento, porque ele acontece dentro de um período. Vou estar pagando dentro de 5 meses, ou comprei o evento dentro de maio e vou fazer o evento só em novembro.
né? Então, você consegue fazer essas adequações, que é uma dica bem legal. Planejamento financeiro e orçamentário, né? Agora a gente, quando fala dessa questão, poxa, aqui é um bicho de 7 cabeças. Você sabe hoje qual o resultado planejado para este ano? Né? Algumas perguntas aí. Não, eu sei, eu tenho que faturar 2 milhões. Não, mas qual é o resultado? Eu tenho que entregar um resultado de 25%. Ok. São alguns números, mas onde que eles estarão classificados? É resultado operacional? É resultado final de operação? Então, a gente tem algumas variáveis que vão entrar nesse contexto aqui. Você sabe hoje qual o percentual destinado ao custo e despesa dentro da tua agência? O que realmente é passível, que é algo que é coerente com o mercado? Dentro das despesas, você sabe quanto é destinado a marketing comercial? Uma velha briga, né, de, poxa, vamos fazer investimentos de marketing, mas, poxa, peraí, eu não tenho faturamento para fazer tanto, como é que faz? Certo? O seu critério para tomar uma decisão é apenas fluxo de caixa? Já falei anteriormente. Você está se baseando somente por isso? Alguns insights para dentro desse processo, né, de planejamento financeiro orçamentário. Então, tem um sistema financeiro que dado ao seu tamanho, à sua estrutura, né? Tem um sistema financeiro que lhe possibilite analisar dados históricos, né, para poder montar um plano com base histórica, que a gente fala em orçamento base histórica. Se você não tem nada, se você está começando uma agência agora, uma urgência, ou com um time bem reduzido, pode trabalhar com orçamento base zero, mas que você consiga, através dele, já implementar cenários rápidos, trimestralmente, já faça essas avaliações para melhorá-lo, né? Usar planilha não é crime, certo? Mas tente migrar para uma ferramenta que traga uma visão aí de caixa, uma visão de competências já integradas e que isso reflita num orçamento. Então, tem bastante ferramenta de mercado. A planilha muitas vezes é para você criar um padrão de trabalho. Se você não consegue, as ferramentas elas trazem, porque tem um processo já intrínseco dentro delas, né? Então, pontos importantes para quando você estiver fazendo esse orçamento, essa tua estruturação, faça o levantamento das pessoas, de todo o custo que está ao redor delas, né, encargos, benefícios, enfim, a previsão dos faturamentos, dos custos, das despesas e projetos dos resultados. Aqui eu trago o termo custos e despesas, né? Custos está o que a gente tem diretamente relacionado à entrega dos nossos serviços, certo? Então, tem pessoas, tem ferramentas, tecnologias, tudo que existe porque existe o cliente. As despesas, elas vêm relacionadas a toda a operação, desde despesa administrativa, de marketing comercial, as despesas operacionais. Então, é o que mantém, é o que a gente tem para manter a estrutura funcionando, certo? E com base nisso, projetar os resultados, que a gente chama de o resultado operacional. Tem uma visão aí sempre gerencial, caixa e contábil, quando a gente fala em planejamento, em visão, né, orçamentária. A visão gerencial, ela é muito importante para ela refletir resultado da competência, né, sem envolver uma visão contábil. Por isso que a gente tem sempre 3 visões muito importantes. Um exemplo aqui, né, o faturamento que entra 100% no caixa, ele deve ser parcelado na visão gerencial. Acontece de clientes, grandes corporações, fazer queimas de verbas, geralmente isso acontece no final dos seus períodos fiscais, né? Então, eles adiantam muito faturamento de nota, de projetos, de contratos, enfim. No fiscal, quando a gente fala em contábil, vai entrar um faturamento, nossa, um faturamento estrondoso, maravilha, vai ajudar muito o nosso balanço, legal. Fluxo de caixa, eu vou ter um recebimento que conforme for combinado com o cliente, geralmente vai ser 20, 30, vai ser parcelado à vista. Então, pô, no caixa vai ter um impacto, maravilha. Aí quando eu tenho a visão gerencial, como é que isso vai se desdobrar dentro da minha operação, para eu entender se a operação está funcionando e entregando resultado. Então, a gente tem essa visão, por isso que a parte de competências dentro de uma ferramenta vai ajudar também nisso, né? A gente vai colocar, dentro de cada mês, se é um projeto de 5 meses, eu faturei ele 100%, eu vou quebrar ele gerencialmente em 5 vezes, porque quando eu olhar o resultado esse DRE, esse demonstrativo de resultado gerencial, eu vou entender, opa, esse projeto que foi parcelado, eu teria tanto de receita, gastei tanto com as projeções que foram atreladas dentro desse orçamento para esse aqui, as despesas foram essas e o resultado foi tal.
Então, eu vou ter visões diferentes, uma visão de caixa que está extremamente positiva, uma visão contábil que está extremamente positiva, e talvez eu vou ter uma visão gerencial que não está legal, que está me dizendo, opa, eu estou gastando mais neste mês do que eu deveria. Então, isso é um item muito importante para a gente inserir dentro das análises, essas três visões. Alguns números, né, para a gente trazer como referência, para que vocês possam se nortear quando estiverem fazendo um planejamento. Custos, operando entre 45% e 50% do seu faturamento. As despesas operacionalizando dentro de 20%, aí trago a divisão marketing 10%, administrativo operacional 5%. São alguns nortes para que você possa seguir e tentar adequar a tua operação, certo? Duas outras variáveis que não estão aqui, né, que é o próprio faturamento, né, perdão, que é o faturamento, o imposto, que é daí intrínseco de cada operação, vai variar e ele é muito importante para chegar no terceiro item, que é o resultado, que daí a gente fala que é o resultado operacional. Quando a gente fala no DRE, mesmo gerencial, a gente tem que optar, a gente monitora, né, esse resultado operacional, que ele basicamente o quanto a minha operação trabalhando, faturando, pagando impostos, custos e despesas, ela gera de resultado. Após isso, dentro do gerencial, que também é outro ponto importante, tem a visão de distribuição de lucros, né, do que a gente está colocando para os sócios, que eles vão recebendo no mês a mês, investimentos, pagamentos de dívidas, valores que não estão diretamente ligados à operação e que depois nos dão um resultado, um lucro final, certo? Então, importante monitorar esses indivíduos. E faça a revisão orçamentária trimestralmente. Muito importante para entender se o rumo planejado está sendo seguido, certo? Terminando então o processo, vou falar um pouco de resultados para vocês, né? Defina e avalie esses resultados. Então, hoje, você tem metas financeiras definidas? É somente faturamento? Contabilmente, você avalia indicadores comuns de mercado? Você tem algum mecanismo de avaliação do seu time ou do processo? Partimos para insights diretos aqui. Então, defina metas de acompanhamento da área de forma gerencial. Então, algumas coisas que eu coloco para sempre acompanhar: o faturamento gerencial, porque ele foi planejado, ele veio de um planejamento. Mesmo que ele ocorra, como eu falei, de uma vez só, mas gerencialmente ele teve um plano. Acompanhe o percentual de custo que está ocorrendo, se ele está acima ou está abaixo do que foi projetado. Despesa da mesma forma. E, como eu falei, o lucro e prejuízo operacional. Entenda se a operação trabalhando está gerando o seu devido resultado, certo? Defina metas de acompanhamento contábil. Faturamento contábil, óbvio, é muito importante. Coloquei alguns indicadores aqui que são a liquidez corrente, solvência geral, endividamento e EBITDA. Então, liquidez corrente para entender o quanto que você tem de dívida e pagamento e tem de receita, né, ativos do curto prazo. A solvência geral, em caso, para fechar uma empresa, tem saldo, não tem, para cada ponto de dívida, quanto que eu tenho de dinheiro para pagar. Endividamento da mesma forma, entender o quanto de capital externo, capital de terceiros tem dentro da minha operação. E o EBITDA, né, que é um número muito acompanhado dentro de mercado, para entender se a tua operação está de fato gerando resultado num ponto de vista contábil, se ela gera resultados com a atividade que você entrega. Uma coisa muito importante, né, vem sendo muito utilizado e existem vários materiais na internet sobre utilização de OKRs. Então, utilize OKRs para acompanhar a evolução do seu processo como um todo, conectando os seus objetivos estratégicos. Isso aqui é muito importante mesmo, porque quando eu tenho o time de finanças, talvez eles estão hoje, né, operacionalizando, fazendo contas a pagar, contas a receber, muito commodity, né, um trabalho que a gente sabe que vai ter um fim logo logo. OKRs vão fazer com que aquele primeiro ponto que eu falei de alinhar expectativas com o teu time, ele seja refletido em ações que vão que vão reverberar dentro da estratégia da empresa. Então, muito importante, estudem OKRs e implementem para dentro do processo financeiro para que a gente consiga evoluir as pessoas e o processo, né? Vários itens desses insights que eu passei podem se tornar insumos para uma constituição de OKRs, né, dentro de cada fase. Então, recapitulando, né? Torne as pessoas estratégicas, traga ela para perto de vocês. Pense num financeiro não só processual.
só de contas a pagar, contas a receber de fluxo de caixa. Tem muita coisa para ser feita. Trabalhe fortemente processos para você performar a agência. Essas dicas que eu dei, algumas vocês já devem fazer, talvez vocês devem fazer algumas a mais, né? Até melhores, mas alguma coisinha ali é importante, que talvez não tenha, implemente, faça de uma forma diferente. Os processos estando funcionando, né, de uma forma adequada, né, e com um ritmo bacana, vai trazer sim resultado para a empresa e vai ter pessoas diretamente ligadas nisso. Então, por isso que o primeiro ponto vem por pessoas, passar pelos processos e os resultados. Acompanhem eles, monitorem eles nessas camadas, na camada financeira, na camada de caixa, na camada gerencial e na camada contábil. Muito importante estar olhando para esses drives para você não se perder no momento de tomar uma decisão. Então, basicamente o que eu tinha para passar um pouco da experiência que eu tenho de dia a dia de agência, né? Por isso que eu chamei de ser um pouco avançado, é porque não estou trazendo teoria, mas estou trazendo muita prática para que vocês possam implementar uma, duas, três dessas citações que eu coloquei, já vão fazer diferença. Espero que realmente tenha valido a pena. Daí eu pergunto, né, gosto de fazer muita pergunta, então eu te ajudei, eu te atrapalhei ou deu vontade de sair correndo? Né? Então, agradeço, deixo aqui o meu contato, estou à disposição. Caso tenham alguma dúvida, talvez tenham uma boa prática que vocês fazem, talvez gostariam de compartilhar comigo. Acho que isso é muito importante para a gente dentro desse segmento de agência, né? A gente trabalha no mesmo segmento, muitas vezes podemos nos encarar como concorrentes, mas eu acredito que, assim como esse projeto que está sendo desenvolvido, né, da Agência Promais, da SMV, a gente quer sim elevar o nível da gestão das agências para a gente ter sim diferencial para os nossos clientes, que a gente consiga chegar a um patamar de fato como é que eu posso dizer, de qualidade de gestão, qualidade de vida, e que não seja, né, uma dor e um problema o processo de gestão como um todo e em específico, né, o processo de gestão financeira. É isso daí. Maravilha, Adi. Muito obrigado por todo o conteúdo. Ficamos aqui na programação. Aguarde aí a próxima palestra. Espero que tenham curtido e que coloquem em prática todos os ensinamentos. Como o Adi falou, estará disponível nas redes, tem o LinkedIn dele, tem as redes do modo geral e vamos trocar informação. Até a próxima. Muito obrigado, Adi. Muito obrigado pelo convite aí. Parabéns pelo projeto. Tchau, tchau.